jogaria talvez um primeiro semestre no Brasil. E aí agora saiu a informação, inclusive, de um jornalista do exterior, que publica também site pra casa, italiano. hein, Marra? Então, publica também site de mercado da bola espanhol, que tem 2 times aí nessa briga. Olha o Mário Marra. O que você está procurando aí? Ah, ele vai pegar, já sei. Coutinho. Little Couto. Tá aqui. Vou perguntar Little pra ele. Couto. Ele está sendo especulado aí, se for voltar ao Brasil, se tiver esse interesse, Atlético e Palmeiras. É outro patamar de contratação, Mário Marra? Deixa você me dar um tempinho para perguntar para ele, porque assim, a conversa é direto com a fonte, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Coutinho é um jogador, para mim é um jogador muito bom, um jogador que, o lugar que ele foi melhor tratado, foi melhor acolhido, ele rendeu demais, que foi no Liverpool. E a cidade queria que ele ficasse, o clube queria que ele ficasse, os jogadores, o técnico, e ele rendeu absurdamente bem, foi demais, foi o melhor momento dele também na seleção brasileira. Quando ele saiu, ele teve que meio que assim, vou ter que me encontrar. Ele não conseguiu render. E é claro, é preciso destacar que ele sofreu com contusões também, em um momento histórico do Barcelona que vinha, né, já começando a dar sinais de que a situação não estava tão boa assim. Se o Coutinho pensa em voltar para o futebol brasileiro, pensando em Copa do Mundo, ele foi recentemente chamado pelo Tite, o movimento é bom. Como estratégia, é um movimento bom. É óbvio que ele não vem de graça. Não, eu vou chegar no Brasil ali porque eu não tenho nada para fazer mesmo, vou passar no Brasil e vou viver de vento. Não. E o salário dele deve ser alto. Mas o Coutinho se adapta a qualquer clube no futebol brasileiro. Joga a bola. E é interessante, né, Breler? Porque parece ter esse movimento também. Aí vamos para a sessão terapia no dia 30 de dezembro, né? De autoestima. Gostamos. O jogador, ele às vezes, né, precisa, principalmente o jogador brasileiro, precisa retomar talvez a confiança, né, do seu país, das pessoas, talvez recuperar um pouquinho a autoestima. Ele vem para o Brasil e talvez ele consiga isso. A gente pode falar de Hulk, nós podemos falar sobre, e não só de autoestima, tá, mas de conectar também com a sua base, de ter um momento de estar mais próximo da família, de William, de Renato Augusto, de Felipe Luiz também no Flamengo, por que não? De Davi Luiz no Flamengo, por que não? E agora tem o nome do Coutinho também, que pode ter esse momento terapia aí também para a alma do jogador. Mari, é curioso que o Felipe Coutinho, ele também jogou muito pouco no futebol brasileiro. Com 16 anos, ele já estava vendido para a Inter de Milão, ele joga pelo Vasco até os 18 e sai ali com uma pequena amostragem de futebol. É óbvio que existe uma identificação da torcida vascaína com ele, por ter sido revelado lá, mas em termos de conquistas, de tempo de casa no clube, ele realmente não conseguiu deixar essa marca no futebol brasileiro por ter sido vendido muito jovem. No Vasco hoje não há espaço para ele, pelo momento do clube, disputa a Série B, não tem orçamento, não tem grana para trazer um jogador do tamanho do Felipe Coutinho, então ele não teria essa acolhida na casa, onde foi formado. Então, pensar num outro lugar para abrigar o Felipe Coutinho, a gente está falando de Atlético, de Palmeiras, de Flamengo, de clubes que têm ambições e que têm orçamentos maiores. E nesse sentido, ele viria com uma pressão gigante, porque as pessoas esperariam o Coutinho da seleção, o Coutinho ali naquela fase em que a seleção estava voando no início da trajetória do Tite, ou o Coutinho do Liverpool, como o Marra falou, talvez o melhor momento da carreira dele. E desde a época do Vasco, o Coutinho já era cobrado por uma entrega maior nos jogos. Ele tinha muito talento, mas faltava ali uma intensidade, de sustentar isso por muito tempo. E com o Klopp, ele consegue alcançar o melhor nível dele de intensidade. Só que depois que vai para o Barça, passagem pelo Bayern, ele regride nesse aspecto. E aí pode ser prejudicado também por lesões, mas ele não consegue ser esse jogador que tanto se cobrava dele. Além do talento, um jogador que consiga recompor, que consiga fazer outras funções em campo que não seja somente criar. Ele tem potencial sim para jogar no futebol brasileiro, mas eu teria cuidado, até pelas expectativas e projeção de carreira do Coutinho, em derramar um caminhão de dinheiro por um jogador de curto prazo. Eu não vejo o Felipe Coutinho, né, nesse estágio atual, mesmo em dúvida na Europa, jogando 1 ou 2 anos no futebol brasileiro. Então seria uma passagem curta
e isso precisa ser avaliado por qualquer time que queira contratar. Breiler, a gente volta a falar então também sobre a situação de Felipe Coutinho no Brasil, Palmeiras, Atlético ao longo da semana, se tiver algum tipo de desdobramento. Agora, a gente segue no assunto mercado da bola, mas falando sobre o Diego Costa e essa história com o Corinthians. O Diego acabou de fazer um post nas redes sociais, que daqui a pouco a gente mostra para o fã do esporte, mas vamos entender primeiro esse contexto dessa possível, provável, talvez sim, talvez não, saída do Diego Costa do Atlético rumo ao Corinthians. Segue a busca por um grande camisa 9. O plano A é Cavani, uruguaio que pediu um tempo para definir a vida dele no Manchester United. O Corinthians topou esperar até janeiro. Segue otimista enquanto não recebe um não definitivo, mas também não pode ficar refém dessa situação e já partiu para os planos B e C. Também uruguaio e de grande impacto, Luis Suárez está na mesma situação. Tem mais 6 meses de contrato com o Atlético de Madrid, foi procurado pelo Corinthians e, por enquanto, as conversas não evoluíram. Por isso, de terceira opção, Diego Costa passa a cada dia a ser mais viável. O torcedor do Galo pergunta como, se ele tem 1 ano de contrato ainda com o Atlético Mineiro. A resposta está na vontade do jogador.